Após um ano de juras de amor eterno, Paulo, o homem com quem Ana tinha certeza de que iria se casar, a deixou de repente. Não houve um probleminha sequer em seu relacionamento. Ela amava tantas coisas nele, a voz, o cheiro, a risada que lhe dava sempre. Tudo já estava planejado. Um dia, Paulo bate à sua porta com uma laranjeira nos braços, com uma enorme faixa em suas mãos, que tinha uma carta que dizia o que ele não poderia lhe dizer pessoalmente. As palavras eram frias e duras. Paulo voltara para a antiga namorada, que era católica como ele, e ela seria a mulher com quem ele se casaria. Sua decisão era definitiva, dizia a carta. Depois daquela tarde, Ana nunca mais foi a mesma. Sempre fora forte como uma rocha, mas começou a ter ataques de ansiedade quando se lembrava do que havia lhe acontecido. Não era mais capaz de se sentar perto de uma árvore. Seu coração começava a pular no peito assim que pegava o envelope com seu nome escrito. Às vezes, sem razão aparente, tinha flashbacks, revivia a cena da despedida, como se Paulo estivesse bem diante dos seus olhos, como se tudo estivesse acontecendo de novo. À noite costumava sonhar com ele e acordar assustada. Não se vestia mais como antes, não falava mais do mesmo jeito, nem sequer sorria mais. Durante muito tempo seria incapaz de falar sobre o que tinha acontecido com ela. Tomada por uma mistura de vergonha, como eu poderia estar tão errada a respeito de Paulo, e também de constrangimento, pois seus olhos se enchiam de lágrimas assim que se lembrava de momentos que viveu com Paulo. Falar sobre isso era impossível, ela era incapaz de elaborar uma única frase para descrever o que lhe acontecera. Como a história de Ana ilustra bem, e como todos nós sabemos por experiência própria, eventos com forte impacto emocional deixam marcas em nosso cérebro. O nosso cérebro aprende de duas formas, velocidade e repetição, ou ele aprende por forte impacto emocional. Tudo que você vê, ouvir ou sentir sob forte impacto emocional cria um aprendizado, cria uma crença. Esse episódio vai para a nossa memória de longo prazo, para a gente sempre se lembrar, para que a gente não passe novamente por uma situação tão perigosa como essa. O problema é que o nosso cérebro não diferencia o real do imaginário. E assim como Ana, todas as vezes que vinham as memórias, as lembranças de Paulo, é como se ele estivesse bem na sua frente e toda a emoção negativa vinha novamente, como se estivesse acontecendo tudo novamente. A melhor forma de fazer essa mudança, de gerar essa transformação, é ressignificando esse passado e criando novas experiências sob forte impacto emocional. A medicina sabe que essas cicatrizes no cérebro são difíceis de eliminar décadas após o trauma original por meios normais de terapia, de análise ou de medicamento. Esse fenômeno normalmente é visto em pessoas que passaram por momentos de guerra, sobreviventes do Holocausto, mas também vale para traumas que ocorrem na vida civil. Um estudo descobriu que a maioria das mulheres com estresse pós-traumático que foram vítimas de agressões ainda sofriam do mesmo mal 10 anos depois. O que é incrível é que a maioria das pessoas sabem perfeitamente bem que não deveriam estar se sentindo mais assim. Sabem, por exemplo, que a guerra acabou, que o Holocausto foi um pesadelo do passado, ou que o estupro é uma memória distante. Elas sabem que agora estão seguras, mas elas não se sentem assim. As mesmas lembranças vêm à tona e elas revivem a mesma sensação novamente. Todos podemos compreender isso por experiência própria, porque, de fato, a maioria de nós já passou pelo que os psicólogos chamam de traumas com T minúsculo, para contrapô-los aos traumas com T maiúsculo das experiências que põem a vida em risco, geralmente associadas ao diagnóstico de estresse pós-traumático. Talvez fomos humilhados no ensino fundamental, rudemente rejeitados por uma namorada ou um namorado, ou cometido um sério erro em nossa vida profissional, talvez perdido o emprego de forma injusta, pode até ter sido um divórcio difícil que nos deixou com uma cicatriz emocional.
Possivelmente pensamos muito a respeito disso quando estamos a sós, antes de dormir, recebemos conselhos de amigos, da família, lemos artigos, revistas sobre como lidar com esse tipo de situação, lemos livros de autoajuda, mas de todas essas fontes aprendemos muito bem, inclusive sobre como pensar sobre a situação e sabemos como deveríamos nos sentir a respeito dela. No entanto, geralmente é nesse pé que deixamos as coisas, com sentimentos que ficaram para trás e permanecem ancorados no passado, mesmo depois da nossa compreensão racional ter mudado. Um homem que teve um acidente de carro continua a se sentir desconfortável e tenso quando dirige na autoestrada, mesmo que saiba muito bem que o acidente não foi por sua culpa e que ele já dirige há anos pela mesma via sem ter havido nenhum problema. A mulher que foi sexualmente violentada continua a se sentir congelada quando tenta se aproximar fisicamente do homem que ama, a despeito de saber do seu afeto por ele e do desejo que tem por sua intimidade. É como se as redes neurais que representam todas as cognições apropriadas não tivessem se unido com as redes neurais no cérebro emocional que continua a codificar as emoções dolorosas. Enquanto não houver uma reprogramação no cérebro, ou seja, ressignificar o passado para viver o presente, continuaremos sofrendo como se estivesse acontecendo tudo novamente. Os principais pressupostos por trás do trabalho que fazemos podem ser resumidos assim. Dentro do cérebro há um cérebro emocional, um verdadeiro cérebro dentro de outro cérebro. Esse segundo cérebro tem uma estrutura diferente, uma organização celular diferente e inclusive propriedades bioquímicas que são diferentes do resto do neocórtex, a parte mais evoluída do cérebro, que é o centro da linguagem e do pensamento. O cérebro emocional controla tudo que governa o nosso bem-estar psicológico, assim como uma grande parte da fisiologia física. O bom funcionamento do coração, a pressão sanguínea, o sistema digestivo e até o sistema imunológico. Problemas emocionais resultam de disfunções no cérebro emocional. Para muitas pessoas, essas disfunções originam em experiências dolorosas do passado que não têm nenhuma relação com o presente e que, no entanto, continuam a controlar o seu comportamento. A principal meta no treinamento é reprogramar o cérebro emocional para que ele se adapte ao presente em vez de continuar a reagir às experiências passadas. O cérebro emocional contém mecanismos naturais para se autocurar. Esse instinto para curar abrange a habilidade inata do cérebro emocional em descobrir equilíbrio e bem-estar, comparáveis a outros mecanismos de autocura no corpo, como a cicatrização de uma ferida ou a eliminação de uma infecção. Por isso que o treinamento gera resultado, porque ele atua exatamente no equilíbrio do cérebro emocional e sua reprogramação.